Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade a este compromisso que nós abraçamos de coração perante o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos, os mensageiros celestes enviados pelo próprio Cristo, para nos auxiliar no entendimento das suas explanações, do seu evangelho de amor, da sua luz. Consequentemente, esse compromisso assumido de coração resulta num benefício para todos nós. E para você que está nos acompanhando, vem comigo, vamos estudar junto o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 2, já da segunda parte, o último tópico, perturbação espiritual. Após conhecer o que ocorre com a alma após o desencarne, como ela vai se encontrar do outro lado, na verdadeira vida. Então, perturbação espiritual. A pergunta 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Então, a alma desencarnou, desenfaixou-se do corpo físico. Chega no mundo espiritual. Nesse momento, ela já tem consciência de onde ela está, o que ocorreu? O Espírito responde: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. É como se fosse um estado de torpor, uma necessidade de se adaptar a um ambiente que há muito tempo nós não tínhamos estrutura de convivência. Apesar de que todas as noites, ao dormir, nós volvemos ao mundo espiritual. 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Então, veja que pergunta muito apropriada e inteligente Allan Kardec, já que os espíritos nos dão a certeza de que cada um de nós somos um universo em particular, desenvolvendo hábitos e particularidades da intimidade. Então, será que um desencarne é equivalente a todos? Ou cada um vai encontrar algo diferente? Foi o que ele perguntou. E os espíritos respondem: não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, nós que somos aprendizes, que estamos relacionando esses valores para trazê-los para a prática, nós ainda estamos desenvolvendo essa aptidão. Mas nós já temos notícias de grandes espíritos e como eles chegaram no mundo espiritual. Já falamos aqui de Paulo de Tarso, que foi decapitado, e imediatamente após a decapitação ele já tinha consciência de onde estava. Francisco de Assis, quando desencarna, beija os pés do próprio corpo para agradecer o corpo que teve e a oportunidade da sua missão. Então, de acordo com a elevação de cada um, vão existir consciências diversas. O próprio Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, o próprio Jesus veio buscá-lo e tirá-lo do corpo e disse para ele: aquele que entender o sentido das minhas palavras não provará a morte. Então, ter esse mérito para ter o próprio Jesus para nos resgatar e nos receber no mundo espiritual, falta muito para a nossa caminhada, mas isso é possível. Essa aqui é a referência. Questão 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Ou seja, se nós conhecermos os valores do espírito, buscarmos na filosofia espiritualista conhecimento, compreensão, e fazer dessa compreensão instrumento nas nossas vidas, exercitar isso ao longo da encarnação, isso vai nos ajudar ao desencarnar? E os espíritos respondem: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então veja que os espíritos estão dizendo aqui que não importa qual é a religião da pessoa, mas a consciência religiosa. Ele está falando em consciência pura. Também o escritor Pedro de Camargo afirma isso. A crença
não é tão importante, mas o modo de ser. Esse nos leva a um estado de consciência religiosa. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. Agora é a contribuição de Allan Kardec. Você já sabe que está acompanhando conosco. Depois que os espíritos respondem, fechou aspas, aí vem uma fonte com letrinhas menores. Essa parte é sempre a contribuição de Allan Kardec, trazendo-nos a sua experiência de tudo que ele observou e aprendeu dos espíritos. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Então, de acordo com a saúde espiritual, com o estado mental favorável de equilíbrio e consciência desta região que agora vamos passar a conviver novamente, nós podemos ter a lucidez e recobrar a memória das nossas existências passadas. Então, tudo isso depende do equilíbrio, das conquistas e do mérito pessoal. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava. São os em que menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos, e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado, e não acredita estar morto. Ou seja, é aquele desencarne brusco, é aquele rompimento dos laços perispirituais que não estavam desenvolvendo no momento adequado a sua disjunção. Então, é um corte, é algo muito forte. Então, o espírito, quando toma consciência de onde está, e às vezes vê o próprio corpo, não acredita que está desencarnado. Principalmente se não se preparou para isso. O espírito fica surpreendido. Obstinadamente, sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo. Reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Isso é muito comum nas reuniões mediúnicas, nas comunicações. A maioria dos espíritos desencarnam, não sabem que estão desencarnados. Também nós não podemos dizer isso de súbito, porque é um susto muito grande. Nós temos que acolher, amparar e direcionar para o auxílio que a casa espírita, a espiritualidade superior está pronta para realizar. Esse fenômeno se aplica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma ou precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. O que Kardec está dizendo aqui? Está falando sobre o perispírito. A organização perispiritual determina o corpo psicofísico, que tem as mesmas características do corpo somático, o físico mais denso, que o espírito deixa ao desencarnar. Julga-o sólido e compacto, como o primeiro, e quando se lhe chama atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir.
Aqui nós gostaríamos de fazer uma sugestão, que você que está acompanhando nossos vídeos e deseja saber mais sobre essa situação, há um livro de André Luiz, é o último livro da série dele, E a Vida Continua. Ele explica exatamente esse conflito dos espíritos que se veem no hospital, não sabem que estão desencarnados, tem relação com as coisas que lhe parecem no mesmo nível, então julgam ser materiais e não acreditam que estão desencarnados. E não sabem que estão. É muito interessante esse livro e vai deixar bem claro essa informação de Allan Kardec sendo corroborada pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inoptadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observe então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. E isso também é muito comum. O espírito que não tem consciência que desencarnou, a maioria das vezes assiste ao seu próprio enterro. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Então vejamos aqui a diferença. O trabalho no bem, o exercício da caridade, o desenvolvimento das aptidões das virtudes, a vontade de aprender a amar, torna a alma um homem de bem. E para o homem de bem não existe nenhuma dessas condições conflitantes. Ele se conserva calmo, semelhante em tudo que acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e angústias, que aumentam a proporção que ele dá da sua situação e se compenetram. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Outro grande exemplo aqui, vamos também indicar o livro de André Luiz, que é o livro Os Mensageiros. Existe um capítulo específico para falar sobre um desencarne coletivo, um desastre de um avião. Cada um tem uma particularidade nesse momento ao se enxergar-se como espírito. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou se preocupa com os que lhe interessam. Então os espíritos nos disseram muito acerca do retorno à pátria verdadeira de espírito, e sempre enfatizando a questão de que o maior patrimônio de saúde espiritual é o quanto nos dedicamos ao nosso próximo, ao quanto temos respeito por nós mesmos, por todos aqueles que nos cercam e pela sociedade em que nos encontramos, de acordo com o quanto do bem que vamos realizar com Jesus. Não importa a religião, mas a consciência religiosa. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.